O domingo que antecede as comemorações pascais é conhecido como Domingo de Ramos, numa alusão ao evento acontecido num domingo, quando o Senhor Jesus adentrou em Jerusalém, esta feita pela última vez, e foi recebido por multidões, pessoas que saíram de vários lugares e que vieram pavimentando o terreno por onde ele passava, com folhas de árvores, ramos, por assim dizer, juntamente com as suas próprias vestes. A chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Neste domingo nós tivemos oportunidade de, em todos os cultos, marcar bem este evento, especialmente ao início dos cultos, com os diversos evangelhos que apresentam cada um, por seu turno, este episódio. E assim foi no culto às 9 horas, o evangelho de João, no culto às 11 horas, o evangelho de Mateus, e nesse mesmo culto, o evangelho de Marcos é que nos saudou ao início deste culto, juntamente com o cântico do hino que é parceiro do episódio narrado. E nós queremos agora à noite ler a palavra de Deus em Lucas, que também retrata esse mesmo episódio, capítulo de número 19, os versículos 28 a 40, Evangelho conforme Lucas, capítulo 19, versos 28 a 40, e assim nós fechamos o ciclo de todos os evangelistas no que tange a esta menção do ministério do Senhor Jesus. Acompanhemos com atenção e reverência a leitura bíblica vazada nos seguintes termos. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa deles. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do monte, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Mais uma vez, ó Deus, buscamos a tua face, e desta feita pedindo que a luz do teu Espírito alumie mentes e corações, para termos a clareza espiritual necessária. Não queremos apenas compreender racionalmente esta passagem bíblica, mas de uma perspectiva espiritual que vem ao alcance dos nossos corações, atingindo a profundidade do nosso ser, ensinando-nos as verdades da tua santa palavra. Usa o teu instrumento, teu porta-voz nesta noite, mercê da sua limitação, mas o teu Espírito comunique a cada um de nós a tua santa Escritura. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos o Salmo 24, e o fizemos hoje no culto às 11 horas, nós nos deparamos com um cenário bastante específico do retorno das tropas, dos soldados, tendo à frente o seu líder, o seu general, o seu imperador, vitoriosos. E na medida em que iam atravessando
a rua principal da cidade, eram exaltados, eram aplaudidos, eram glorificados pelo feito vitorioso nas batalhas. E o salmista é insistente em apresentar o vitorioso ali como o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. E para tornar isso mais enfático, há um contracanto que indaga: quem é o Rei da Glória? Quem é este, o Rei da Glória? E a expressão bíblica confirma: é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Isto faz sentido quando nós temos a amplitude das Sagradas Escrituras, que nos apresenta o nosso Deus como Rei do céu e da terra, seu Criador e seu Redentor, aquele que fez todas as coisas e a tudo sustenta com o seu poder, aquele que há de vir em glória e manifestar o seu poder de maneira absoluta e contundente, aquele a quem adoramos, e como fizemos ainda há pouco neste hino Cristo coroado, a Cristo adorar, Cordeiro vencedor. Tudo isso nós falamos para fazer coro exatamente com o Domingo de Ramos, com a passagem, ora lida, como as demais que foram lidas ao longo desse domingo, para marcar esta ocasião. É um rei adentrando a porta principal da cidade para mostrar-se vitorioso, vencedor, reconhecido pela população, pelas gentes, como aquele que tem a vitória como um distintivo da sua existência. Mas coisa impressionante, como isso repentinamente chega a nos assombrar, porque o cenário é completamente distinto, é diferente, como nós teremos oportunidade de pontuar ao longo da nossa reflexão bíblica. O fato é que Jesus é rei, e não é sem razão que a multidão entoava com toda a força do seu coração: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Puderam divisar na figura humilde de Jesus, o rei que era vindo, que era chegado. Sua pregação teve esta marca desde os primórdios. O evangelista Marcos, que é bastante sintético na apresentação dos fatos narrados da vida de Jesus, ele logo vai ao ponto que Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos e crede, porque o reino está próximo. E o reino era chegado na pessoa do Salvador Jesus Cristo. Um rei que tem um reino. E nesta noite eu gostaria de identificar, à luz dessa passagem, algumas marcas deste reino. Os reinos, eles têm as suas características, eles têm o seu modo de aparecer, de surgir, de se apresentar, e nós aqui vamos chamar de marcas, para que nós identifiquemos com muita clareza aquilo que realmente nos dá a certeza de que o reino está ali. Houve ocasião em que o Senhor Jesus declarou: vai vir o tempo, e que vão dizer que o reino está aqui, o reino está ali. O reino está dentro de vocês, está no seu coração. Nós não identificamos o reino de Deus por uma circunscrição geográfica. A pretensão mesmo de alguns países no mundo se enfeixarem no seu limite geográfico para dizer: aqui tem o reino de Deus, fora daqui não tem o reino de Deus, é algo inconcebível, porque o reino está onde reina Jesus, no coração em que Ele soberanamente conduz, onde Ele é verdadeiramente Senhor. E para isso eu quero desafiar você a ver e ouvir em gravação a mensagem que o reverendo Nivaldo pregou hoje pela manhã, sobre o senhorio de Jesus. Por que que Ele venceu a morte, morreu e ressuscitou? Para ser Senhor, Senhor dos nossos corações. Então, quais são as marcas desse reino que nós podemos identificar aqui? E a primeira delas não é outra senão esta: a simplicidade.
Só de mencionar um rei e um reino, a gente já quase que fica pensando no custo que isso vai ser, né? Mesmo vivendo num regime democrático, republicano, a gente sabe quanto custa o Estado, quanto custa aqueles que estão nas posições de mando. Chega a ser assim, chocante a gente fazer uma avaliação de quanto isso é caro, manter um gabinete X do ministro, do secretário de Estado ou municipal, do próprio chefe desse ou daquele executivo, e sem falar nos outros poderes. Só de mencionar uma instância de corporação governativa, nós já nos assombramos como vai ficar caro isso. E a gente não falar de Rei Jesus, falar do reino que é vindo, a gente vem e diz assim, mas esse reino é marcado pela simplicidade. A simplicidade que começa no veículo que ele escolheu. Não era um carro blindado. Fizeram muita polêmica essa semana por carro blindado, né? Não era um alazão, um cavalo ganhador de competições. Era um jumentinho. Era o filhote da jumenta. Era um animal de carga. Era um animal que não era usado para os deslocamentos em batalha. Levar um jumentinho para uma batalha, coitado do soldado. Ele precisava ter um bom cavalo. Muitos lutavam a pé, é verdade. Mas trazendo para a realidade nossa, não se imagina hoje exércitos guerreando, senão com equipamento de última geração. E Jesus reverte, eu quero o jumentinho. Fazendo coro com o profeta Zacarias, que faz esse vaticínio, eis aí te vem o teu rei, montado em jumentinho, filho de jumenta. A simplicidade de Jesus. Simplicidade que chocou a todos. E os circunstantes tinham até dificuldade de entender por que razão tanta gente veio na sua direção, o cercou, ele quase que de maneira patética, fazendo a sua marcha rumo aos portais de Jerusalém, porque o reino tem esta marca, a simplicidade. Como o próprio uso dos ramos, ou como nós costumamos muitas vezes cantar nos nossos hinos e cânticos espirituais, mantos e palmas. Não for ali feito uma pavimentação asfáltica, né? Vamos fazer um embelezamento aqui nesta avenida. Foi até um improviso, o que tinha à mão ali, o que poderia ser usado apenas para marcar a passagem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, com absoluta simplicidade. E eu completo esse pensamento com os que participaram daquilo. Gente simples. Não eram os dignitários daquela sociedade. Não eram as altas autoridades religiosas, os que tinham o predomínio da sociedade. Era gente do povo. Era gente modesta, era gente simples. O reino tem esta marca primordial. Se procuramos um reino pomposo, um reino carregado de realidades fantásticas, estamos perdendo o melhor dele, porque ele acontece no dia a dia da nossa vida. Se prestássemos mais atenção nas coisas que sucedem conosco. Há pessoas que estão assim, o reino vai vir, o reino vai chegar, vamos ficar naquela grande expectativa, quem sabe, olhando para os céus, mãos espalmadas, e o reino está acontecendo ali na simplicidade da sua vida, nas misericórdias do Senhor que se renovaram sobre a sua vida num novo alvorecer, e são a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor Jesus fez esta ênfase de se mostrar humilde e simples, para que nós não nos enganássemos, não fôssemos levados ao engodo da
do convite, do apelo que é feito pela nossa sociedade, muitas vezes travestida de muita religiosidade, mas que foge a esse componente da simplicidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: o reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, coisa que não custa nada, pecuniariamente falando. Custou a obra do Senhor Jesus, que nos foi dada gratuitamente. Por que a gente complica tantas coisas? Por que nós geramos tantos protocolos? Por que nós não tomamos um rumo mais certeiro? Porque talvez nos falte o impacto do reino que é vindo, que é marcado pela simplicidade. Mas em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que há uma segunda marca, a da disponibilidade. Junto com a simplicidade, que ficou patente naquele cenário tão singelo, que chega a conflitar até mesmo com o desenho do Salmo 24, mas eles se complementam, evidentemente, vem a disponibilidade. O Senhor Jesus orientou os seus discípulos, 2 deles, e disse: vocês vão aqui na aldeia vizinha Betânia, e assim assado vocês vão achar o jumentinho, e vocês vão desprendê-lo. Se aparecer alguém, que quiçá os donos, vocês só vão responder: o Senhor precisa deles. E de fato aconteceu. Quando eles soltavam o jumentinho, os donos diziam: o que vocês estão fazendo? E a palavra foi simples, sem ficar dando volteios: o Senhor precisa deles. E choca-nos saber que os donos do jumentinho não altercaram com os discípulos, não contenderam com eles, não se colocaram em oposição, dizendo: isso é nosso, que senhor que é esse? O Senhor precisa deles. E o jumentinho foi disponibilizado. Esses donos, eles não sabemos quem são, podemos supor o lugar em que residiam, mas eles entram para a história como gente que está disponível. Estou aqui, senhor. O que o senhor está precisando? O senhor está precisando de mim nesta área, naquela ou naquela outra? O senhor está precisando de um bem meu ou de um outro? E como é importante a gente ver isso na vida da igreja, como a roda gira, como há aqueles que se colocam absolutamente disponíveis para o serviço. Hoje mesmo, nesse domingo bastante intenso, com essas celebrações especiais, a ceia do Senhor, a assembleia que está acontecendo, não falta gente para ajudar. A gente às vezes a véspera assim: será que vai dar para fazer? Será que não vai acontecer um problema? Sempre é da nossa natureza. Mas impressionante como aqueles em que o reino penetra profundamente são tocados por este espírito da disponibilidade. Porque explicação, escusa e justificativa para a gente não fazer as coisas não falta, né? Eu acho mesmo que tem gente que tem uma lista de desculpas para não ir, não fazer, não aparecer, né? Ele, sendo chamado, ele já, olha, essa aqui, acho que eu vou na número 10 aqui. Amanhã eu tenho dentista de manhã, então eu não posso vir à noite aqui, né? Não nos faltam razões para nos desculparmos de trabalhar, mas o reino impõe sobre nós esta condição de sermos disponíveis. Os próprios 2 discípulos, porque note bem, dos 12 que ali estavam, Jesus escalou 2. E não há nenhuma das narrativas dos evangelistas, as que nós lemos já ao longo desse domingo, essa que estamos lendo, que eles redarguiram a Jesus. Jesus, história para buscar jumentinho. O senhor pensou bem o que o senhor está dizendo? E chega lá e vai tirando e alguém pergunta: não, o senhor precisa dele, o senhor pode ter problema para nós. Eles se disponibilizaram, foram obedientes. E este espírito precisa tomar conta da gente. Precisamos aprender definitivamente a não ficarmos elencando nossas escusas para deixarmos de ser partícipes deste reino, porque o Senhor Jesus se disponibilizou inteiramente pela nossa redenção.
Nossa teologia reformada nos ensina que a aliança foi forjada na eternidade e o Filho se apresentou disponível para o sacrifício em nossa redenção. Ele certamente teria muitas desculpas para não fazê-lo. A mais importante de todas era voltar-se para o Pai e dizer: por eles, por estes que voltaram as costas ao Senhor. Mas ele não usou argumento nenhum. E mesmo naquela hora derradeira, dramática, angustiante, em que não apenas derramava suor e sangue, mas sua alma estava confrangida, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Coração disponível ao serviço do Senhor. Sim, é preciso que nós também atentemos para essa tão importante marca. Em terceiro lugar, o reino é marcado pela generosidade. Generosidade é um atributo divino, comunicável a todos nós e que deve ser cultivado. A gente sempre costuma referir-se a uma pessoa generosa que ela é bondosa também, né? Mas há uma diferença muito grande entre bondade e generosidade, né? Eu aprendi de muito cedo que bondoso é aquela pessoa que, quando você está com um problema, está com alguma coisa, você está querendo alguma coisa em que eu posso ser útil, e a pessoa conta aqui, diz: vamos orar por você, vamos ajudar você nisto, vamos estar do seu lado. Quando ele é generoso, neste mesmo contexto, ele pergunta: quanto é que você precisa? Ele tem não só o seu coração aberto para ouvir as dores, as lutas dos outros, mas tem o seu bolso aberto, tem os seus recursos, tem o seu patrimônio à disposição de quem quer que seja. Ele está vacinado contra a sovinice, contra a ganância, contra a avareza, para não dizer outra coisa, a pão-duragem, né? Ele tem uma vida de generosidade. E eu percebo essa generosidade, meus irmãos, no gesto daquela multidão. Porque o Deus que é generoso em dar-se por nós, o que nos redime dos nossos pecados, não é o vil metal, é o precioso sangue de Jesus. Ah, que generosidade é do nosso Deus! Mas a multidão que para ali acorreu na recepção, no receptivo de Jesus, ela disponibilizou as coisas que tinha. Os ramos, as palmas, estavam ali pelo caminho, não havia nenhum IBAMA fiscalizando ali, por isso eles cortaram rapidinho aquelas plantas e foram jogando no chão. Mas eles também retiraram as suas vestes, e das suas vestes fizeram a sela para Jesus montar o jumentinho. Observe bem o versículo 35. Então trouxeram Jesus sobre o jumentinho, trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. É muito incômodo a gente montar um animal seco, né? Sem ter uma boa sela para a gente poder cavalgar. A sela tem esse propósito de dar mais segurança, mais conforto. E a maneira daqueles circunstantes darem a sua contribuição nesse sentido foi disponibilizar suas roupas, suas vestes. É preciso entender que esses mantos, na verdade, era a roupagem com a qual eles se vestiam. E eles não eram possuidores de um guarda-roupa vasto, aquele que você domingo de manhã abre e fica na dúvida impressionante de com qual cor você vai à igreja hoje, se combina a parte de cima com a parte de baixo, com o sapato. Eu não estou falando das mulheres, não, elas são rápidas para dizer, eu estou falando dos homens mesmo, né? Se a gravata combina e no final você fecha o guarda-roupa e diz: não posso ir na igreja hoje porque eu não tenho roupa para ir na igreja. Eles tinham uma veste, duas talvez. Foram generosos para servir o rei.
para atestar que o reino era chegado, para que não houvesse dúvida que este reino tem a marca da simplicidade, da disponibilidade, mas da generosidade também. E nesse sentido, a gente reconhece que bênção a gente ser generoso, a gente poder dar, doar tudo, o tempo, os talentos, os recursos pecuniários, tudo aos pés do Senhor Jesus. O livro de Atos, no capítulo 20, faz uma menção a uma palavra de Jesus que não aparece nos evangelhos, mas é da palavra de Lucas, que escreveu o terceiro evangelho, então ele tinha toda a segurança de saber que foi Jesus que disse. E Paulo faz remissão a esta declaração de Jesus naquele encontro com os presbíteros de Éfeso, e naquele momento memorável ele diz: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Ser objeto da generosidade dos outros é muito bom, mas é muito melhor a gente ser generoso e servir e ajudar a outrem, porque essa é uma marca do reino de Deus. Em quarto lugar, nós acrescentamos aqui a felicidade. Simplicidade, disponibilidade, generosidade, felicidade, porque aquele encontro das multidões foi marcado por louvor e adoração. E o versículo 37 nos diz assim: quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Jubilosa. A gente não combina com o coral, mas dá certinho. O coral agora há pouco cantou Jubilate, que não é outra coisa senão a manifestação da alegria e do júbilo, do regozijo. Louvar a Deus com alegria, sermos jubilosos diante do Senhor. Agora, observe bem, este júbilo não é marcado porque as condições sociais e econômicas eram boas, Israel não eram. Israel era uma subprovíncia da província da Síria, que era agregada ao Império Romano. É possível notar as limitações econômicas que aquela gente tinha, em função até dos impostos que eram cobrados. Vide o episódio de Zaqueu, o publicano, o coletor de impostos, que era mal visto pelos seus compatriotas, porque para agradar a Roma ele tinha que arrecadar o máximo possível, de preferência tirar um pouquinho para ele, né? E ele se converte. Certamente o imperador romano não gostou muito da conversão dele ao evangelho. Esse era o cenário difícil de Israel. Mas essa multidão não está regozijante por causa das condições econômicas, sociais, um PIB que bate lá nas alturas, uma melhor divisão dos recursos pela sociedade. Ela está jubilosa porque está na presença de Deus. E quando nós estamos diante da face do Altíssimo, nosso coração só tem louvor e adoração. E esta felicidade, este júbilo é expresso em louvor. É notável que Lucas seja o único dos evangelistas que faça menção ao fato da multidão ter se agregado ali, ter aumentado muito, por todos os milagres que tinham visto. E numa aldeia vizinha ali, que era a aldeia de Betânia, onde moravam aqueles três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, Jesus havia operado em tempos recentes a ressurreição de Lázaro. E aquilo se divulgou por todos os lugares. As operações de Deus trazem muito mais júbilo do que as operações humanas. As ações de Deus em nosso favor, elas são muito mais efetivas do que qualquer ação de um homem. Seja ele muito poderoso, capaz de trazer projetos maravilhosos para a nossa coletividade, mas é o agir de Deus que impacta o nosso coração e que traz júbilo à nossa alma. E então aquela multidão jubilosa
passou a louvar a Deus em alta voz. Sim, uma felicidade expressa em louvor, mas que também traz a oportunidade da súplica. E a súplica vem nesses termos: paz no céu e glória nas maiores alturas. Há uma discussão entre os teólogos, porque será que Lucas equivocou-se aqui? Porque no seu próprio evangelho, lá no começo, quando do nascimento de Jesus, ele diz, no capítulo 2, versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Por que agora ele jogou a paz para o céu? Mas a paz que está no céu é a paz que se derrama sobre os homens na face da terra. Lucas não equivocou-se, não se contradisse. Nós precisamos é da paz que vem do céu. A paz que os homens fazem acordos e promovem é uma paz frágil. É uma paz perto de se tornar uma guerra. Mas a paz que vem do céu, essa perdura para todo sempre. Simplicidade, disponibilidade, generosidade, felicidade, marcas do reino, tudo de bom, maravilha, que reino fabuloso. Celebremos o Domingo de Ramos com muito vigor. É a entrada desta semana chamada Santa. Será uma semana gloriosa, mas há uma marca do reino que aqui nos é apresentada, da contraditoriedade, o contraditório. Só bênção, modéstia, singeleza, simplicidade, disposição, abrir mão de tudo que tem em favor dos outros, júbilo celestial. Mas quando nós chegamos lá no verso 39, nós dizemos: ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão, gente corajosa, no meio da multidão, diz: mestre, repreende os teus discípulos. Os outros evangelistas, quando fazem menção a esse momento, vão no mesmo tom, dizendo assim, inclusive o evangelista Marcos: essa multidão aí não entende nada. Esnobaram a multidão, desprezaram a multidão. Eis o mundo que vai após ele. Foi esta a frase que eles usaram para dizer assim: isso é gente que não sabe nada, não entende nada. Este reino de Deus, este reino que está nos corações, este reino que tem a Jesus como seu soberano absoluto, é abençoador por demais, mas sempre está sendo contraposto. O tempo todo ele está sendo contraditado. A oposição, a perseguição, o vitupério, o desprezo, não ficaram lá no passado. E naquela semana esta que nós estaremos fazendo questão de lembrar-se, isso ficou patente, a ponto mesmo da gente poder fazer uma associação que esta mesma multidão que cantava hosanas nas maiores alturas naquele domingo, na sexta-feira fez coro com as autoridades dizendo: crucificam, crucificam. Não tem nada garantido, não tem nada assegurado. É um reino que choca, é um reino que provoca, é um reino que se impõe nos corações perdidos, dominados pela mente do presente século, carregados da força da cultura vigente. E nós somos ousados em proclamar um evangelho que faz o contraponto. Por isso a contraditoriedade. Então não estranhe. Você que marcha, não só nesta semana entrante, mas ao longo da sua vida, neste mesmo espírito do reino que é vindo, com estas marcas, você será contraditado. Você poderá ser reconhecido aqui, ali, acolá, por alguém que vai ficar até surpreso com as suas declarações, com o seu modo de vida, mas uma parcela muito grande vai zombar de você, vai te desprezar, vai dizer que você está meio fora da casinha, porque segue um rei que entra montado num jumentinho, porque segue um Salvador que morreu na cruz, porque segue um mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e, por força de consequência, amar ao próximo como a si mesmo. Isso não encaixa na mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo é de imposição. A mentalidade do presente século é o
tacão da força política, bélica, e nós desfraudamos a bandeira da paz que vem do céu e reine entre os homens. Então esta marca também nos acompanha. Não esqueçamos jamais disso. E terminamos com essa derradeira marca, a missionalidade. Porque a resposta de Jesus aos religiosos de plantão que o contraditaram foi simplesmente dizer nesses termos, conforme o registro de Lucas: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Por esta força de linguagem, Jesus está dizendo, eles vão continuar proclamando. Jesus não está fazendo aqui a apologia de rochas evangelizadoras. Está fazendo sim uma declaração de que as pedras vivas, que somos nós, haveremos sim de continuar anunciando esta mensagem. Mercê da oposição, diante das dificuldades, o nosso papel é levar o evangelho adiante, anunciar o nome do Senhor. E quando a mesa do Senhor está posta, para a qual nós somos convidados a cercar, nós estamos aqui ratificando o nosso compromisso de anunciar este evangelho. Ninguém participa da ceia num propósito meramente individualista, privativo. Hoje eu fui alimentado, agora eu estou nutrido espiritualmente. Que bom, não tem mais nada a ver com o que acontece em redor, não. Tomar esses elementos é confirmar, vamos desfraudar a bandeira do evangelho. E nesta semana em especial, eu acho que é uma oportunidade impressionante, porque até mesmo aqueles que não têm o viés religioso, muito menos bíblico, evangélico, cristão, de alguma forma são tocados pela história desta semana, pelos episódios que marcaram esta semana. Foi uma semana decisiva na história mundial, na vida do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Não perca a oportunidade de dizer a um conhecido, a um parente, a um vizinho, a um colega de trabalho, de escola, o valor destes acontecimentos. A morte de Jesus na cruz pela redenção dos nossos pecados e a sua ressurreição naquela alvorada que nos concede a vida eterna. Esta é uma semana eminentemente evangelística. Não percamos qualquer oportunidade de anunciar o nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.